Abre comigo lá no capítulo 9 de Gênesis, que é a aliança de Deus com Noé, que nós vamos chamar, esse vai ser o nome em teologia, tá? Vai ser chamado de aliança noática, que é importante para a gente porque ela tem implicações depois no Novo Testamento, em algumas circunstâncias que ocorrem. Olha só o que acontece aqui, ó. A partir do versículo 3 aqui, ó. Eles saem da arca, então Deus vai falar isso aqui por Noé. Tudo que move e vive, ser-vos-á para alimento, como vos dei erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com a sua vida, isso é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo. De cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos, e multiplicai-vos, povoai a terra, e multiplicai-vos nela. E disse também Deus a Noé e aos seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Qual é a palavra que vai aparecer de novo aqui? É a palavra do Gênesis 3,15. Shemen, a semente. Então, olha o que está acontecendo aqui. Deus está pegando aquela promessa que ele já tinha feito lá para Adão e Eva quando eles pegaram, que a semente da mulher ia desfazer o problema que a serpente tinha causado, e ele traz essa promessa, e no mesmo termo, ele traz essa promessa agora para o Noé e para a sua geração. Então, Deus estabelece com Noé, de novo, a aliança da salvação. E aí, como é que vai funcionar? Como que Noé, a família dele, os descendentes, eles vão ser salvos? Por crer que um dia Deus vai enviar aquele que vai salvar, que Deus tem uma aliança com eles e que Deus vai restaurar todas as coisas com eles a partir dessa situação. Aí Deus estabelece com Noé que ele não vai mais destruir através de um dilúvio, que isso não voltaria a se repetir, para que ele pudesse ficar tranquilo em relação a essa situação. E aí, dentro dessa situação, a gente tem a dispersão dos povos. Tá? É onde nós vamos ter o Goim e onde nós vamos ter o Am. Eu vou explicar isso aqui para vocês. As duas palavras em hebraico, tanto Goi, tá? Goim é plural, quanto Am, eles significam povo. Só que nós vamos ter duas relações com essas palavras no decorrer da Bíblia. Nós vamos ter essa palavra para se referir a todos os povos e essa palavra para se referir a um povo especial. Toda a Bíblia ela vai ser trabalhada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, com essa ideia. Nós temos os povos e nós temos o povo. Nós temos as nações e nós temos o povo de Deus. Nós temos os gentios e nós temos Israel. Então, e sempre são essas palavras que vão aparecer. Essa palavra, ela pode ser traduzida, tá? Por nações, por povos e por gentios. Sempre na Bíblia que aparecem esses termos aqui, em hebraico está aparecendo essa expressão aqui. E como é que nós vamos ver essa constituição? No capítulo 10 de Gênesis, nós temos a formação das nações. Então, todos os nomes que aparecem aqui, eles são nomes de pessoas que existiram especificamente, mas eles não são apenas nomes de pessoas que existiram especificamente, mas também são nomes de países. Por quê? Porque esses sujeitos aqui, embora eles tiveram centenas, milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas e filhos e descendentes, esses são os que, por alguma razão, foram especiais e
mais inteligentes, mais fortes, mais carismáticos, líderes que agregaram os seus irmãos, os seus primos, os seus descendentes, os seus parentes e formaram tribos que depois vieram a ser as nações. Então, olha só, nesse primeiro momento, no capítulo 10, aquilo que viriam a ser os países ainda eram famílias, tá? E aí começa a falar assim no versículo 1, ó. São essas as gerações dos filhos de Noé. Aqui aparece a palavra hebraica Toledot, tá? Que é a palavra para gerações, que também pode ser traduzido como descendência. Então, a palavra shemen, que é semente, pode ser traduzido como descendência, mas ela é uma palavra mais específica. Essa palavra é uma palavra mais genérica, que pode ser traduzida como gerações, descendência ou famílias, tá? Então, todas essas palavras cabem nessa expressão Toledot. Então, vamos utilizar aqui como famílias, tá? Para a gente entender como que isso vai encaixar teologicamente mais na frente. São essas as famílias, ou as gerações, os Toledot, dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Aí, do versículo 2 até o versículo 32, nós vamos ter as relações desses filhos ou desses descendentes. Vão ser 70 nomes que vão aparecer aqui, e conclui lá no versículo 32, escrevendo assim, ó, são estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Tá? Então, todo o capítulo 10 é uma relação de como que os povos na terra surgiram. Por que existe África, Ásia, Europa, Alemanha, Egito, Israel, e existem esses povos. Olha só para a gente pegar alguns exemplos desses aqui para a gente entender. Vai comigo lá no versículo 3. Ó. O versículo 3 é um exemplo para nós. Aqui, ó. Os filhos de Gomer são Askenaz. Vamos pegar esse nome aqui, por exemplo. Askenaz, até hoje, é o jeito que em hebraico eles chamam a Alemanha. Que em inglês é Germany, que são os povos germânicos. Nós sabemos, quando a gente estuda as linhas de constituição de países, que os povos germânicos é a Alemanha, é a Áustria, um pedaço da Suíça, a Dinamarca, Noruega, todos esses povos fazem parte dos povos germânicos. Por mais que hoje nós temos 200 países, nós temos, 6 mil, 8 mil etnias diferentes, essas etnias e esses países derivam de uma raiz comum. Então você vai ter Áustria, Alemanha, Suíça, Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia, mas tudo isso é Germânia, tudo isso é Askenaz. Então, esses nomes que estão aparecendo aqui no capítulo 10, em hebraico, eles são nomes de países também. Olha um outro exemplo que a gente vai ter aqui, ó. Versículo 6. Os filhos de Cã, Cush, Mizraim, Put e Canaã. Esses 4 sujeitos aqui, ó, Cush, Mizraim, Put e Canaã, são nomes que vão aparecer diversas vezes na Bíblia, eles vão aparecer o resto da Bíblia, tá? Só que eles começam a ser traduzidos do livro, do próprio Gênesis aqui mais na frente, e principalmente de Êxodo em diante, pelos países que eles representam até hoje. Cush, até hoje é Etiópia. Mizraim, até hoje, Mizraim é Egito. Então, por exemplo, você vai abrir lá em Êxodo, está escrito lá que o povo de Israel ficou escravo no Mizraim, em hebraico, o tempo inteiro.
vai lá e diz para tirar o meu povo de Misraim. E eles subiram de Misraim e não sei o quê. Que aqui aparece ainda como o nome de um cara. Mas quem é esse cara aqui? É o pai de todos os egípcios, que criou a etnia egípcia e o país Egito posteriormente. Put, até hoje, é Líbia. E quem é Canaã? É o povo que Deus destruiu, que era um país, eram várias etnias, vários grupos étnicos, heveus, ferezeus, girgazeus, jebuseus e etc., que ocupavam aquela região que era chamada de Terra de Canaã, que Deus eliminou para colocar Israel no lugar deles. Então você tinha os cananeus, que eram todos esses micropovos que derivavam deles ali, né? Que Deus eliminou e colocou Israel para morar na terra deles. Tudo isso aqui que vai aparecer no capítulo 10, olha só que interessante, vamos ver mais alguns aqui, ó. Pula comigo lá para o versículo 22, ó. Os filhos de Sem são Elão. Elão, na Bíblia, aparece diversas vezes como os elamitas, era um povo que depois eles foram destruídos e foram assimilados pelos babilônios, pelos assírios. Assur, na Bíblia vai aparecer bastante, são os assírios, que era um império que destruiu o povo de Israel, o reino do norte de Israel, tinha o Ben-Hadad, etc., que tem toda a história ali de reis, crônicas, trata para nós a história sobre... que depois foram destruídos, deixaram de ser um povo. Olha só o outro aqui, ó. Arã. Arã, até hoje, é Síria. Capital Damasco, país que existe até o dia de hoje, que você vai ver que o Labão morava em Arã. Quando Jacó saiu para fugir do Esaú, ele foi até Arã, né? Daqui de Arã surgiu um idioma, o aramaico, que é o idioma que Jesus falava quando ele esteve aqui, que já era uma mistura de hebraico com aramaico. Por quê? Porque esse povo aqui influenciou os hebreus no seu idioma. Eles eram povos aparentados. Olha só que interessante o versículo 24, ó. Arfaxade gerou Salá e Salá gerou a Éber. Éber. Quem é Éber? Éber é o pai dos hebreus, que falavam hebraico, que descende Abraão e o povo de Israel. Então, esses nomes todos aqui são nomes que vão compor países, que vão se tornar nações, que vão se tornar povos. Então, olha só, porque isso aqui é importante. No capítulo 10, deixa eu avançar com vocês aqui, porque a gente precisa acompanhar. Tudo isso aqui está concatenado. A gente tem que lembrar que a Bíblia, o Gênesis, não foi escrito em capítulos, né? E nem em versículos. Ele é um texto corrido. Então, esses textos aqui, eles não são textos separados. Eles são textos unificados. A gente tem que ter isso em mente quando a gente está fazendo a leitura aqui do Gênesis. No Gênesis 10, é apresentada para nós as famílias da terra, ou os países. Só que aqui no capítulo 10, eles são famílias mesmo, literalmente é o pai de um, irmão do outro, primo do outro. Por quê? Porque eles ainda vão crescer, vão se multiplicar e vão encher a terra. No capítulo 11, em Gênesis 11, nós temos a Torre de Babel. Babel literalmente significa confusão. E Babel também é um país, também é uma nação bíblica, que era a Babilônia. Em hebraico, não existe diferença da palavra Babel ou da palavra Babilônia, tá? É essa palavra aqui, ó.
Essa palavra ela é traduzida como Babel e como Babilônia, literalmente você ia falar Bavel, você ia ler isso ali como Bavel, tá? E eu não sei por que eles traduziram no capítulo 11 Torre de Babel, se depois no resto da Bíblia eles vão chamar o país de Babilônia. E é o mesmo lugar, é a mesma região, é o mesmo povo, tá? Nessa circunstância aqui, todas as famílias da terra falavam o mesmo idioma, moravam na mesma região, eles estavam se aglomerando ali naquela região do Oriente Médio, eles não tinham se espalhado por todos os continentes, vindo para a América, indo para a África, indo para a Europa, eles estavam vivendo ali no Oriente Médio, naquela região que ficou depois conhecido como Babilônia. Eles resolveram construir uma torre, na cabeça deles eles queriam tirar Deus fora da história e assumir a posição de Deus, e estavam unidos para aquilo, e Deus falou assim, bom, não é bom que eles fiquem unidos desse jeito, porque eles estão se unindo só para o mal, e eles não vão ter limite, eles vão rapidamente saturar a terra, destruir tudo, avacalhar com tudo, então não é mais para acontecer isso. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos descer, nós vamos confundir os seus idiomas, para que eles não se entendam e eles se afastem. Então, eles que aqui eram família, aqui eles se tornam tribos individualizadas, a partir do idioma que eles passam a falar. Então, o que vai acontecer? Deus distribui entre essas 70 famílias originais 70 idiomas. Que pelo fato deles estarem falando aqueles idiomas que não se entendiam mais, eles vão aos poucos, isso não aconteceu, aconteceu hoje, amanhã eu estou indo embora, aos poucos eles vão pensando assim, não, a gente não consegue mais conviver, então eu vou me afastar um pouco mais. Aí uma família se afastava e ia para uma outra região. Aí daqui a pouco uma falava, realmente não dá para ficar. Aí ele ia para cá, não, mas aqui já chegou alguém, eu vou ir um pouco mais para lá ainda. E aos poucos eles foram se espalhando pela terra. Aí olha só o que fala para nós, ainda no capítulo 11, a partir do versículo 10. Ó. São essas as gerações de Sem, os Toledot de Sem. Ele era da idade de 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E aí começa uma série de nomes que vão aparecer aqui. Você vê que é uma linhagem bem específica, que passa por Éber e que chega até o versículo 26. Viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Harã. São essas as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Harã, e Harã gerou a Ló. Morreu Harã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, que era na Bavel, era na mesma região, Ur ficava na Babilônia, tá? Ele morreu ali, e estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres, a de Abrão chamava Sarai, a de Naor Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca, e diz, Sarai era estéril. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho do seu filho, a Sarai, com sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e foram até Harã, onde ficaram, e havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Olha só o que acontece aqui. A família do Abrão, que depois vai virar Abraão, que é o nosso patriarca aqui, eles viviam nessa região de Bavel. Eles não falavam mais o idioma dos babilônios, que eram os caldeus. Eles mudaram o idioma, eles também sofreram os efeitos da Torre de Babel, aquilo que tinha acontecido de uma mudança de idioma. Conviveram ali um tempo, mas chegou um momento que ficou insustentável. Então, o pai do Abrão resolve que eles vão migrar também, que eles também vão sair de Babel, eles também vão sair daquela região, e eles vão ir para um outro canto. Inicialmente, não com o propósito de que eles também virassem um país,
Mas eles vão procurar um local onde eles pudessem viver. E eles chegam na terra de Harã, que falava aramaico, e eles conseguem conviver naquela região e viver naquela região, que é mais ou menos parecida, mais ou menos semelhante, e ele para ali. Só que aí Deus aparece, no capítulo 12, no versículo 1. Então, olha só, no Gênesis 12, no versículo 1, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Olha só o que Deus fala com Abrão. Abrão, você está vendo isso que aconteceu no capítulo 10? De várias famílias, que no capítulo 11 tinham vários idiomas e que eles estão formando países agora, e que o Canaã já foi para uma região, o Arã foi para outra, o Lude foi para um, o Elão foi para outro, e o Mizraim foi para outro. Você viu isso que aconteceu, Abrão? Vi. Isso vai acontecer com você também. Você também não vai ser uma pessoa que vai viver no meio de alguma dessas tribos, mas você vai ser uma tribo que vai se tornar um país. Então, no capítulo 12, Deus pinça o Abraão do meio dos 70 povos, dos 70 países, e coloca ele como sendo alguém que agora vai exercer um papel importante no cenário mundial. E aí, olha só o que Deus fala para o Abraão, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que famílias são essas que Deus está se referindo? O pessoal do capítulo 10. Abraão, a gente precisa salvar esse pessoal aqui que se perdeu. Nós precisamos achar uma forma de alcançar esses povos, de alcançar as famílias da terra, que no começo eram famílias mesmo, de irmão e primo, que depois, por causa da Torre de Babel, viraram países, viraram nações, e que agora eu vou fazer de você uma nação, que vai alcançar as nações. Os goim. Você vai ser um povo que vai alcançar os gentios. Então, presta atenção nisso aqui, gente, que isso aqui é muito importante, porque assim, a gente tem diversos capítulos e passagens na Bíblia, em Isaías, nos Salmos, em Jeremias, em Ezequiel e depois em Jesus, que fazem alusão a essa situação. O tempo inteiro a Bíblia vai falar sobre o relacionamento de Deus com as nações e com o povo dele. Como que o povo dele tem que ser luz para as nações. Como que Deus vai enviar alguém para alcançar as nações. Como ele quer resgatar as nações. E aí, olha só que interessante. Ele fala assim, Abraão, você vai ser a minha nação que eu vou abençoar para que em você sejam benditas todas as famílias da terra. Eu quero resgatar todo esse pessoal aqui. Onde que a gente vê o clímax disso na Bíblia? Abre comigo lá em Mateus 24. Última semana de Jesus antes da crucificação, os discípulos perguntam para Jesus sobre o fim do tempo, o fim dos tempos. Quando é que Jesus ia voltar? Quando que ia acabar tudo? Quando que as coisas iam acontecer? E aí Jesus ele explica algumas coisas para os discípulos, fala de sinais, de problemas, de situações complexas, não sei o quê. Mas olha o que Jesus fala no versículo 14. Ele fala assim, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O que Jesus está falando aqui? A última missão a ser cumprida é aquela que Deus chamou Abraão para cumprir. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vai ser pregado o evangelho em testemunho a todas as nações. Aí eu volto. Por quê? Porque o cumprimento disso aqui
vai acontecer através de Jesus e através do corpo de Jesus, que é a igreja. Então, olha só, volta comigo lá no capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Versículo 7. Gênesis, capítulo 12, versículo 7. Olha só o que ele fala aqui, ó. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. E ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Em hebraico, qual que é a palavra que aparece aqui de novo? Shemen. É a mesma que apareceu em Gênesis 3,15, é a mesma que apareceu em Gênesis 9,9, é a passagem, é a palavra que vai aparecer em Gênesis 12,7. Aí, olha só que legal como que os elos da corrente vão se fechar agora, como que toda essa coisa vai se fechar. Abre comigo em Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Que é a pergunta. Como que eu vou saber que esse Shemen, que esse descendências, toda vez que aparece isso, descendente ali, é uma referência a Jesus? Olha só, Gálatas 3, como é que Paulo explica isso aqui para nós. Versículo 16, ó. Ele fala assim, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então, olha só o que Paulo está explicando para nós. Que o Shemen do Gênesis 12, 7, do Gênesis 9, 9, do Gênesis 3, 15, é Jesus. Como que em Abraão todas as famílias da terra serão abençoadas? Através da semente dele, através de Jesus. Então, toda essa construção, isso aqui a gente precisa entender com clareza quando a gente estuda Pentateuco, porque toda a natureza da igreja, a missão da igreja, a essência da igreja, o nosso papel como cristão, discípulo de Jesus e como igreja, está vinculado nessa teologia aqui. A gente não vai aprofundar isso nessa matéria, a gente tem uma matéria muito mais específica que a gente vai trabalhar esse assunto, mas a gente precisa entender isso aqui precisa ficar claro para nós, porque toda a razão de absolutamente tudo que a gente faz como igreja tem que estar vinculado com a origem. Se a gente perder a base, que é isso aqui que eu estou explicando para vocês, a gente começa como igreja a inventar moda, a gente perde a razão de ser, aí a gente fica pensando assim, para que serve a igreja? Para que serve o ministério? Como eu, como pastor, tenho que me comportar? Eu, como discípulo de Jesus, tenho que me comportar? Eu, como uma líder dentro da igreja, tenho que me comportar? Tudo, se você desligar da base, começa a inventar moda. É onde a gente vê muita igreja, às vezes, se perdendo, muita gente viajando na maionese, muita gente perdendo a perspectiva ministerial, porque esquece que a razão de absolutamente tudo é: eu preciso ser bênção para as famílias da terra. Essa é a razão de existir do corpo de Cristo, da igreja. Deu para entender, deu para ver essa ligação aqui no capítulo 10, 11, 12? E se você gostou dessa resposta e quiser estudar com a gente, acessa aqui embaixo o link para você poder estudar junto com a gente, fazer o nosso seminário. Vai ser um prazer ter você junto com a gente.